Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês conseguem ser até 10 vezes mais produtivos e assertivos quando estiverem utilizando algum assistente de código de AI, como Cloud Code ou Cursor, Gemini do Google, etc. E 3 essenciais MCP servers para utilizar no desenvolvimento dos seus apps junto com esses assistentes de AI, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e bora comigo! Bom, eu vou mostrar aqui um processo aqui de 3 etapas de como você pode ser mais eficiente quando estiver utilizando aí algum assistente de código como o Cloud Code ou o Gemini do Google ali, ou até o mesmo Cursor, Windsurf, etc. Isso aqui serve para qualquer assistente de AI de código que você está utilizando ali na sua IDE ou no seu dia a dia, tá? Então, basicamente aqui, eu tenho 3 pontos aqui. O primeiro é as regras de ouro, né, os Golden Rules aqui. O segundo é o Planning e o Text Management, ou seja, como é que você planeja tanto o seu software, quanto as tarefas que devem ser feitas ali nele. E o terceiro aqui seria 3 MCP servers essenciais que você deveria utilizar no seu dia a dia, além de outros, obviamente, ali complementares, tá? Então, falando aqui das regras de ouro, o que seriam essas regras de ouro, né? Basicamente, são alguns princípios gerais, né, que orientam como você deve trabalhar com a sua ferramenta de IA, com o seu assistente de código ali, né, de forma eficaz e eficiente, certo? Para isso, a gente vai implementar aqui alguns princípios, né, por meio de regras globais e de prompts também ao longo do processo. Então, aqui eu vou ter 8 etapas aqui para configurar aqui essas regras de ouro, né? Então, a primeira seria aqui usar arquivos Markdown para gerenciar o projeto, né? Então, arquivos como README, Planning, Task. Eu vou falar mais desses arquivos mais para frente na segunda etapa ali, tá? Mas aqui vão te auxiliar a IA a desenvolver uma arquitetura ali do projeto de maneira mais eficiente para você, tá? Evitando também alguns erros ali desnecessários, tá bom? O segundo aqui seria manter os arquivos com menos de 500 linhas de código, né? E quando isso acontecer, orientar a IA para que ela quebre esse código, né? Quebre esses arquivos e modularize ele, né? Quando necessário, para deixar eles mais enxutos, né? E até quando você for dar manutenção, até tanto para você quanto para a IA, quando você for instruir ela a fazer alguma alteração, ser mais fácil e também evita que você quebre pedaços do seu código, do seu sistema ali, conforme você vai evoluindo ele, beleza? O terceiro aqui seria você iniciar novas conversas com frequência. Por quê? Porque tópicos longos, eles degradam a qualidade das respostas. Então, por exemplo, o Cloud Code, ele trabalha com uma janela de até 200 mil tokens, se eu não me engano. Então, conforme você vai interagindo com ele ali, e conforme o tamanho da sua base de código, da sua aplicação, essas informações são armazenadas dentro dessa janela quando você manda um prompt para ele fazer ou realizar alguma tarefa, perfeito? Conforme isso vai crescendo, ele vai perdendo esse contexto. Se você não começa uma nova conversa para dar um refresh ali. Então, ele pode alucinar mais quando você tem uma base de código muito grande ou quando você já teve várias interações em cima ali da mesma feature, da mesma funcionalidade. Então, o recomendado é que você, para cada nova funcionalidade ou para cada nova, ou com uma certa frequência, você inicie conversas novas para que ele não alucine, ele entenda ali, junto com as outras boas práticas, o que precisa ser feito de fato, tá bom? O ponto 4 aqui seria não sobrecarregue o modelo, né? Uma tarefa por mensagem é o ideal. O que quer dizer isso? Por exemplo, você vai estar desenvolvendo aqui, sei lá, um aplicativo para agenciamento de despesas, por exemplo. E aí você vai pedir para ele inicialmente, né? Gostaria de desenvolver um aplicativo para controle de despesas, onde ele me ajuda no controle diário, com, sei lá, um forecast mensal, quando estiver chegando no limite, negativo, me envia um e-mail de alerta, etc. Então, veja que você está falando dessa maneira, você está dizendo para ele o que você quer como um todo. Isso pode confundir o modelo, dado até pelo fator da janela de contexto, ou até pela complexidade das funcionalidades que ele precisa escrever, pode confundir ele pode não entregar o resultado do qual você deseja, né? Então, a melhor prática seria, comece com, eu quero desenvolver um aplicativo de controle de despesas. Gostaria que você desenvolvesse uma funcionalidade para controle dos gastos diário. Beleza, aí uma vez que você fez isso, a próxima etapa seria, tá ok, tá funcionando, agora gostaria que você fizesse um dashboard com um gráfico, com forecast mensal, se eu vou cumprir a meta mensal ou não, ou se eu vou estourar ela e qual seria o dia. Então, perceba que você vai quebrando em módulos
para que você instrua a IA a construir aquilo step by step, né? Passo a passo, funcionalidade por funcionalidade, ou módulo por módulo, né? O pedacinho a pedacinho, e aí você não sobrecarrega o modelo, né? Ele fica mais eficiente dessa maneira, tá? Trabalhando com tasks isoladas, e depois você vai juntando essas pecinhas como se fosse um Lego mesmo, beleza? O quinto ponto aqui seria teste cedo e teste com frequência, né? Então, assim, terminou uma função nova, já pede para ele criar testes para garantir que aquela função está funcionando. E, eventualmente, quando você pedir para ele modificar alguma coisa ou evoluir o seu produto, ele vai ter que rodar esses testes novamente, e se esses testes quebrarem, você já tem um sinal ali aonde quebrou e você pode pedir para ela consertar. O sexto ponto aqui seria, seja bem específico em suas solicitações. Quanto mais contexto, melhor. E exemplos também ajudam bastante. Então, por exemplo, você vai pedir para ele desenvolver um módulo ou uma feature, funcionalidade XPTO lá. Então, dê exemplos do que você gostaria tanto como input e output. Então, se for um processo que tem alguma transformação de algum dado, alguma coisa, fala assim, o esperado você vai ceder este dado e o resultado final eu quero esse aqui. Então, você dá um exemplo tanto de entrada quanto de saída. Outro ponto também é dar mais contexto com documentação ou links externos. Por exemplo, você está usando algum framework, por exemplo, lá o Supabase. Então, você pode dar para ele assim, eu quero usar o Supabase como back-end e segue a documentação dele aqui nesse link. E aí você vai instruindo a IA com mais contexto, mais informação, que ela consiga se munir de informações suficientes para que ela entregue o resultado final da maneira que você gostaria de fato, beleza? Então, esse aqui é o segundo ponto. Quanto mais específico, mais contexto, melhor, tá? Sétimo ponto aqui escreva documentos e comentários à medida que avança. Não adia a documentação. Então, lá em cima a gente falou daqueles 3 arquivos, né? Um deles é o readme.md, que seria o ponto markdown ali, né? Então, assim, pede sempre para ela documentar tudo que ela tá fazendo nesse readme, ou você quiser quebrar em outros arquivos por funcionalidade, enfim. Mas o padrão seria você utilizar o readme para isso, e aí pede para explicar o que ela fez, por que ela fez aquilo e como cada coisa se conecta. Então, sempre documente na medida do possível, com uma frequência a cada funcionalidade que você finalizou ali junto com o seu assistente de AI, tá? E por último aqui, o número 8, implemente variáveis de ambiente você mesmo. Não confie em chaves de API ao LLM. Isso aqui é muito importante por questões principalmente de segurança, né? Então, assim, se a sua aplicação depende, por exemplo, que nem eu falei lá, do Supabase, que tem uma chave de API para você acessar o banco de dados, são informações sensíveis, né? Então, assim, você vai ter que ter uma chave que vai estar provavelmente numa variável de ambiente. Instrua a IA para criar as variáveis de ambiente sem informação dela, né? Com um dado ali para você trocar, e aí você mesmo vai colocar aquela chave na hora que precisa rodar aquilo. E aí você evita que a IA ela tome alguma decisão errada ou faça alguma coisa que você não gostaria, por exemplo, apagar um dado que não era para ser apagado, criar uma tabela ou apagar uma tabela que não era para ser criada ou apagada, etc. Então você evita algumas dor de cabeça aí, e principalmente também a questão de segurança, né? Para essa chave não vazar, etc. e tal. Então esse aqui seria os 8 passos aqui para a gente colocar no nosso arquivo de regras de ouro. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso, tá? E o segundo aqui, o que seria? Seria o planejamento e o gerenciamento dessas tarefas que ela vai executar. Uma vez que eu tenho essas regras aqui, ela vai ser global para todo o meu projeto. Então, cada interação que eu tiver, eu vou instruir ela para seguir aquelas regras, tá? Para que ela não saia de dentro daquele escopo que eu estou falando para ela. Só que agora, tem umas regras e agora eu preciso planejar o meu projeto, né? Então, como é que eu faço isso? Aqui eu tenho 2 arquivos que eu falei lá em cima, né? Na primeira etapa, né? O planning.markdown e o task.markdown. O nome não importa muito, seriam 2 arquivos para você orientar a IA como ela tem que interagir quando você vai falando com ela ao longo da construção do aplicativo. Então, aqui no planning.md, quais são as características principais desse arquivo aqui? O objetivo dele, final, basicamente ter uma visão de alto nível da sua arquitetura, restrições que você gostaria que ela colocasse, a stack de tecnologia que você quer utilizar e quais são as ferramentas. Então, aqui você dá, de fato, uma visão geral do projeto, do ponto de vista de arquitetura, padrões, etc. Beleza? E aí, quando você for falar com a IA, você dá sugestões para ela. Então, você fala assim para ela, usa a estrutura e as decisões descritas em arquivo tal. No caso aqui, o planning.md. E aí, ela sempre vai estar olhando para aquele planejamento overall, né, aquele macro, né, para construir ou interar em cima daquela funcionalidade ou implementação que você está pedindo ali, beleza? O segundo ponto aqui faz referência a este arquivo no início de qualquer conversa nova. Então, como eu falei lá, toda interação que tiver com ela, você vai lá referenciar esse arquivo para que ela não se perca ali em como deveria seguir os guidelines ali de arquitetura e de melhores padrões, beleza? O segundo item aqui seria o teste. Então, uma vez que eu tenho
o planejamento macro, agora eu vou descer no micro, né? Então, o que o Task MD deveria conter, né? O objetivo dele seria basicamente acompanhar as tarefas atuais que precisam ser executadas e um backlog de subtarefas ali, né? Então, imagine que você trabalha lá com desenvolvimento de software, e aí você tem lá uma funcionalidade macro, né? Para quem trabalha aí com Jira, por exemplo, tem uma funcionalidade macro que você tem que implementar, que é, sei lá, implementação na tela de login. Aí, para fazer a tela de login, você precisa o quê? Quebrar em várias pequenas tasks. Tá, eu preciso criar uma página que tenha um campo de e-mail e senha e um botão. Agora eu preciso integrar isso com o meu back-end ali que vai cadastrar no banco de dados. Eu preciso colocar a validação se o e-mail é um e-mail válido, se a senha contém pelo menos, sei lá, X caracteres alfanuméricos. Então, tudo isso seria as subtasks ali daquela tarefa macro principal, certo? Está implementando. Então, nesse carinha aqui, você vai colocar tudo isso. Então, ele vai estar incluído ali a lista de trabalhos ativos que está sendo feito, quais são os milestones que já alcançaram, e qualquer outra coisa nova que apareça no meio do caminho, você vai incluindo ali, ou pedindo para a IA incluir, tá? E aí, toda vez que, assim como no anterior, você for interagir com a sua IA através dos prompts, você vai falar assim para ela, atualize o arquivo task.md, nesse nosso exemplo, lembrando que pode ser qualquer outro nome, para marcar a tarefa XYZ como concluída, e adicionar a ABC como uma tarefa nova. Então perceba que eu estou pedindo para ela interagir ativamente com esse arquivo e ela vai saber exatamente o que ela precisa fazer até concluir aquela implementação, beleza? E, por final aqui, você pode solicitar ao LLM que ele atualize e crie tarefas novas também, tá? Automaticamente por meio de regras globais, que é o que eu falei lá nas regras de ouro. Então, você pode pedir para ela, se você identificar uma regra nova que não foi coberta ali naquele planejamento inicial, você me informa, obviamente, e inclui ali, caso eu dê o ok, para que a gente tenha ali a implementação mais próxima do resultado esperado possível. Beleza? E aí, eu vou mostrar aqui como é que você pode fazer isso agora. Então, eu tenho aqui no meu Cloud.ai aqui, você pode criar um chat GPT, como você preferir, tá? É que eu prefiro usar o Cloud AI para esse tipo de coisa, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, você vem aqui com um exemplo que eu fiz aqui, ó, de uma app de to-do list. Basicamente, eu falei para ele, ó, estou planejando fazer um projeto de um app de to-do list simples, usando Nuxt.js e Supabase. Eu preciso que você me ajude com uma direção de alto nível e as tasks iniciais. Aqui eu vou pedir para ele criar meu planning e meu teste, tá? E aí eu falei para ele, ó, primeiro use o Brave API para procurar informações sobre o Nuxt.js 3 e o Supabase e aprender mais sobre eles, né? Então, e depois você cria um planning.md e um task.md. E aí, eu só falo para aqui, ó, no planning.md, o que eu espero que ele contenha? Um nível alto, uma visão high level, né, da arquitetura, escopo, o tech stack, alguns guides ali de policy, tools, etc. Então aqui eu falo para ele em high level o que eu gostaria que aquele planning tenha. E o task.md seria basicamente quais são as tasks que eu preciso realizar para implementar esse app, backlog e subtask. Então, veja que com um simples prompt aqui, ele vai me criar, esse Brave aqui eu já mostro daqui a pouco para que serve, ele vai me criar aqui 2 arquivos, um de planning e um de task. E aqui, basicamente, o que cada um deles contém, né? Então, tem aqui a documentação que ele fez, o Supabase e tal, as features correntes. Aí ele criou aqui o documento, o que ele colocou no documento de planning, como pedir, de task e alguns próximos passos aqui. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele já me dá aqui, tá vendo? Todo o meu planning.md. Beleza? Aqui, ó, tá vendo? A arquitetura das pastas, como o modelo de dados, de tabela, tá vendo? As ferramentas que tem que usar, padrão de deploy, como ficaria a estrutura do projeto. Enfim, ele criou aqui esse aqui e criou também esse task aqui, que seria basicamente o que ele tem que fazer. Tá vendo? Criou uma série de tasks aqui para ele implementar dividido por fase, tá vendo? Fase 1, fase 2, desde o do mais básico, e ele vai avançando aí até o mais avançado, e deixou também aqui um backlog de coisas futuras, certo? Tá até mais coisas do que precisaria aqui, mas isso aqui seria só um start point inicial para você interar e pedir, refinar em cima disso. E aí, para você colocar isso no na sua ideia, como é que você faz? Você copia aqui, aí eu vou abrir aqui meu Visual Code, aí aqui no meu Visual Code, tá vendo? Eu criei um projeto aqui de teste, né, de sandbox que eu chamei, e aí como é que eu crio aqueles arquivos lá que eu falei, né? Para cada IDE, ele tem um padrão específico, mas todos eles seguem basicamente as mesmas regras. No caso aqui, eu estou usando o Cline, certo? O Cline, eu não estou usando o cursor aqui, eu estou usando o Visual Code com Cline, porque o Cline ele me dá aqui algumas opções que eu posso usar. Posso usar tanto o Cloud Code, o próprio
o modelo da Anthropic, né, o do Google, enfim, da OpenAI, aqui ele me dá acesso a vários modelos de um único ponto de partida. Então aqui eu estou usando a Anthropic, no caso, com a minha API key aqui, e eu estou usando o Sonnet 4 como para me ajudar aqui na parte de implementação, certo? E aí, aqui no meu projeto, também que eu tenho esse Klein Rules aqui, isso aqui é basicamente aquelas regras de ouro que eu falei lá para você. Então aqui, no caso do Klein, eu venho aqui e adiciono aqui, tá vendo? Um arquivo de regras. Nesse caso aqui eu estou colocando para o workspace, certo? Eu poderia colocar global, mas aí global ele estaria configurado para todo e qualquer projeto. Como as regras podem mudar de projeto para projeto, um pode ser uma stack só de back-end, outro de front-end, ou coisas específicas, então eu criei esse global rules aqui, certo? E aí ele me criou aqui esse global rules, e nesse global rules aqui, ó, basicamente eu tenho algumas regras aqui. Deixa eu colocar aqui no preview, tá vendo? Basicamente o que eu falo para ele, ó, aqui eu quero que ele siga sempre, leia sempre o planning e o test, como eu falei lá, use convenções de nome, estrutura de arquivo, etc. Aí aqui eu falo para ele como eu gostaria, tá vendo? Eu falo daquelas 8 regras que eu falei lá para vocês, elas estão descritas aqui nesse arquivo, tá? Óbvio que de uma maneira mais completa, lá tava só os tópicos, aqui eu destrinchei melhor para que ele entenda, tá? Então, que nem a parte lá de não ter arquivos mais com quentinhas de código, ele organizar isso para deixar separado por módulos, deixar os códigos mais claros, com imports consistentes, enfim. Aqui no caso eu estou usando, eu quero que ele use TypeScript. Aqui a parte de teste, eu falo para ele, ó, use esse framework aqui para fazer os testes. Eu quero que você estruture nessa estrutura de pasta. Eu quero que tenha pelo menos 3 testes. Um para testar o resultado esperado, o outro para um edge case e o outro para dar falha. Então, eu tenho 3 cenários de teste aqui. Use sempre JavaScript, falei aqui. As testes, quando você terminar, eu falo para ele, ó, marque lá imediatamente, que nem eu orientei lá naqueles tópicos que a gente falou lá atrás. Adicione novas subtestes quando necessário, que também coloquei. Aí aqui uma convenção de código, né? No caso aqui é o padrão que eu quero que ele siga. Documentação, eu quero também atualize o readme.md aqui sempre que ele concluir alguma coisa. Algumas ações esperadas, algumas regras aqui. Então, assim, essas regras aqui, as regras de ouro, ele vai seguir sempre que eu fazer uma interação com ele. Beleza? Esse aqui é o padrão. E aí, aqueles 2 outros arquivos lá, que eu coloquei aqui, tá vendo? O planning e o task. Basicamente, eu peguei que o Cloud me gerou lá e colei aqui. Então, se eu vir aqui, ó, o Cloud me gerou aqui, tá vendo? Ó, o planejamento. Então, a visão e objetivos, escopo, o MVP, a arquitetura do front-end, do back-end, modelo de dados, tecnologia, também o Nux que eu pedi e o Supabase, algumas ferramentas de desenvolvimento aqui e tal. Enfim, e aqui toda a estruturinha aqui, ó, as chaves de ambiente que eu falei, tá vendo? Ele vai criar a chave de ambiente, mas veja que eu não passei para ele quais são as chaves e eu estou pedindo, e nesse caso aqui eu mesmo vou alterar quando necessário para rodar, certo? Então aqui esse aqui é o plane, e aqui no task segue o mesmo padrão que eu criei lá no Cloud. Óbvio que aqui, se tiver coisa de mais ou de menos, você pode ou remover ou pedir para o Cloud inteirar lá e alterar o que você quiser, e aí como tiver ok, você usa isso aqui para desenvolver. E aí, um exemplo aqui que eu fiz aqui só para vocês verem, por exemplo, aqui, quando eu pedi para iniciar o projeto, né? Aí, então, tá vendo aqui em cima aqui, eu pedi, ó, use sempre se você der aqui um arroba, ele vai dar várias opções. Você pode tanto adicionar uma pasta, um arquivo, usar o terminal aqui e tal, colocar uma descrição de se deu algum bug, etc. Mas aqui no caso, falar, use sempre o arquivo planning.md dentro daquela pasta tudo list project ali, certo? Então aqui basicamente falou para ele, use sempre esse aqui o planning e task para criar esse web app aqui que eu falei para ele usando Next.js e Supabase. Depois de criar isso aqui, eu quero que você atualize os arquivos read e teste também, e aí você já tem um plano inicial de partida para começar a implementação. Então já comecei com isso aqui, aí já me deu aqui todo o plano aqui, tá vendo? De execução, lembrando que sempre é boa prática, né? Você primeiro executar um plano antes de executar, né? Então aqui no caso do Klein eu consigo no Cloud Code também, né? Você consegue primeiro pedir para ele fazer um plano de implementação, e aí se você estiver de acordo com aquele plano de implementação, aí você pede para ele de fato executar. Senão você altera até você chegar no ponto que para você tá ok, e aí você pede para ele implementar. Então aqui é o plano que ele me fez, eu só não mandei aqui ele implementar, porque eu só fiz de um exemplo aqui para vocês verem, mas eu estou usando esses 2 arquivos aqui para vocês entenderem, junto com essas regras de ouro, tá? E aí, obviamente, que o cursor tem lá, não vai chamar Klein, vai chamar cursor rules, vai ser algo tipo assim, e esses arquivos aqui você pode colocar os outros arquivos, né, o planning, o test, e colocar numa estrutura de pasta que você achar mais conveniente. No Windsurf também é um padrão um pouquinho diferente, mas aqui é mais o conceito para você entender
que usando esse framework, digamos assim, né, essa estrutura de regras de ouro, mais um arquivo de planejamento, um arquivo de task, etc., você instrui muito melhor para que a IA te entregue o que você realmente deseja ali como output final, né? E também você evita problemas e gasto de tokens desnecessários. Beleza? Voltando aqui, então, para o nosso diagrama, o nosso último ponto aqui seria quais são os 3 MCP servers essenciais, ou pelo menos os que você deveria já iniciar quando você estiver desenvolvendo em cima ou em conjunto com um assistente de AI, né? Eu tenho aqui 3 que eu considero importantes, óbvio que você pode ter mais de um, óbvio aí, N, né? Quanto mais coisas que você utilizar para munir de informação o seu agente IA, melhor, mas esses 3 é um bom start point ali para você começar a desenvolver aplicações junto com esses assistentes de coding, tá? Então, o primeiro aqui seria usar o Context 7. O que esse Context 7 faz? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele, basicamente, aqui é o repositório dele, mas eles têm esse site aqui também. Cara, ele tem informações de documentação aqui, ó, agora está atualizado em 24.500 projetos, libraries. Então, imagine que você está lá fazendo um projeto lá, com o Next.js, aqui, por exemplo. A LLM, ela foi treinada até certa data, né? Então, tanto quanto a OpenAI quanto a Anthropic não lança updates daquela LLM ali, daquela versão daquela LLM, por exemplo, o Sonnet 4 foi treinado até, um exemplo aqui, sei lá, até março de 2025. Então, ele tem conhecimento até março de 2025, beleza? Porque ele foi treinado com dados até aquela data. Mas, se eu estou trabalhando com projetos de aplicações aqui, com desenvolvimento, esses frameworks eles vão mudando o tempo todo, correto? Então, assim, como é que eu garanto que a minha IA ali vai estar atualizada com a documentação mais recente possível daquele framework? No caso daqui, por exemplo, o Next.js, eu posso usar esse Context 7 aqui, que ele é um MCP server, que ele garante que ele te ajuda a IA a puxar o dado mais atual, direto da documentação do projeto oficial. Então, isso aqui ele te ajuda nessa questão de deixar a sua documentação atualizada para o seu LLM, tá? Então, aqui, depois eu vou deixar os links aqui nos comentários, mas aqui tem como instalar ele como MCP, então para cada um dos clientes, tá vendo aqui, ó, tem o curso, o Windsurf, no caso aqui o meu eu estou usando o Climb, então como instalar aqui. Ele é o MCP Server. Para quem não sabe o que é MCP Server, eu vou deixar um card aqui em cima que eu fiz falando sobre MCP Servers mesmo, para você entender o conceito. Mas basicamente ele permite que a sua AI, a sua LLM se conecte com os serviços externos, tá? Grosso modo falando. Mas para quem não quer saber mais detalhes, eu vou deixar um card aqui em cima para você ver na sequência, tá bom? O segundo MCP Server aqui seria o Supabase, ou o banco que você está usando. No caso aqui, eu estou falando do Supabase porque é uma infraestrutura que usa o Postgres por debaixo, então você tem já out of the box ali, né, já como padrão, um banco de dados baseado em Postgres. Você tem autenticação, você pode já incluir autenticação para suas aplicações com N providers, né, tanto e-mail, Google, Meta, qualquer tipo de Discord, ele já integra com várias autenticações. Ele permite que você faça também funções que rodem ali na cloud, né, de processos ou chamadas de API, etc. Então, já te dá uma infraestrutura para você completa de back-end para você desenvolver a sua aplicação, tá? Se você não estiver usando ele, sei lá, se você está usando o MongoDB, por exemplo, também tem MCPs para o Mongo. Então, assim, a ideia aqui é usar um MCP do banco padrão da sua aplicação, para que você tenha já agilidade em criar tabelas, remover tabelas. Lembra aquele plano lá que tem lá a estrutura do modelo de dados? Então, ele vai usar aquilo para criar a tabela dentro do seu banco. Então, você tem aquilo bem definido. Vou usar o Supabase, então ele já vai criar uma estrutura para o Supabase, porque ele sabe que é baseado em Postgres. Vou usar o MongoDB, então ele vai criar uma estrutura baseada para o MongoDB. E aí, o MCP, aí vai chamar esse MCP do seu banco para criar as tabelas lá e fazer o que tem que ser feito, beleza? Aí aqui também tem um link aqui do MCP dele, também mesmo padrão do Context 7 ali, que também aqui tem como instalar usando o MCP Server, beleza? E por último aqui, o Brave, aquele Brave que eu falei lá. Para que serve o Brave, né? O Brave ele vai permitir que você faça consultas em real time na internet. Então ele tem uma camada gratuita lá, você tem que criar uma chave de API lá para você, mas ele tem uma camada gratuita que você pode chamar até 2.000 requisições por mês e até uma por segundo, se não me engano. Ou algo do tipo assim. Então tem uma camada generosa, e aí ele meio que é um complemento tanto para o Context 7, porque pode ser que atualizou, mas aí tem uma informação que não está bem ali no repositório, está em algum fórum, algum site e tal. Você consegue usar ele para compor ali a informação, porque ele vai buscar em tempo real ali na internet
a informação que você precisa, ou do link que você colocar, ou do contexto que você pedir, e vai trazer aquilo como informação para a LLM entender o que ela precisa te dar como resposta. Então, esses 3 carinhas aqui, tanto o Context 7, o MCP para o banco de dados, no caso aqui o Supabase e o Brave, na minha visão, são 3 MCPs essenciais para você ter uma eficiência ali no seu dia a dia com a sua AI Code Assistant, beleza? Obviamente, isso juntando com os nossos 2 pontos anteriores, que é as regras de ouro e os arquivos de planejamento e de gerenciamento de task, tá? Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!